Eu trouxe 207 transparências para apresentar. Eu vou ver se até às 4 horas da tarde eu consigo concluir. Essa questão da segurança em via pública, ela não é recente. O nosso reitor mencionou, né, que morre mais gente no Brasil por ano, hein, do que toda a guerra do Vietnã. E a morte aqui é por ano. E aparentemente, né, somente com o surgimento do automóvel e tudo mais, com o freio ABS, com toda essa modernidade, só a partir de então é que começaram a ter acidentes no trânsito. Mas essa questão da segurança, ela é muito antiga. E já nas vias romanas, havia uma preocupação dos engenheiros da época com relação a essa segurança. Então, o Império Romano, ele foi desenvolvido graças às vias romanas. E tinha aquela série de frases que dizia: todos os caminhos levam a Roma. E aí, a via romana era uma coisa que era pavimentada, não havia estradas de terra, eram todas pavimentadas. Eles tinham 150 mil quilômetros de estradas pavimentadas, toda a Europa, a Ásia e também a África. Vocês podem ver que a parte norte da África era todinha cruzada com essas vias romanas. E a mais famosa é a Via Ápia, né, que foi... E aqui você tem um quadro tentando mostrar que os fluxos públicos, que são as vias romanas, que é via pública, né, tinham 150 mil quilômetros. E no Brasil, as pavimentadas são 200 mil. Veja só, naquela época, na época de Cristo, os romanos já tinham tantos quilômetros de estrada quanto nós. Então, ainda bem que nós só temos 200 mil quilômetros de estrada, porque nos Estados Unidos tem 4 milhões. Imagine, né, a gente ter 20 vezes mais, se a gente tivesse 20 vezes mais estrada do que os Estados Unidos. Esses 80 mil que o governador nosso de Rotary mencionou, esses 80 mil multiplica por 20, dá 1.600.000 pessoas morrendo por ano. Ainda bem que está tendo 200 mil, graças a Deus. E as vias romanas eram todas pavimentadas e tinham marcos quilométricos. A cada 1.000 passos, então eles tinham esses marcos quilométricos, que eles não são marcos quilométricos, eles chamavam milha passum, porque eram 1.000 passos. Né? Então a cada 1.000 passos havia uma pedra, um marco como esse, indicando em que bairro, em que região, em que cidade você tinha conseguido chegar e qual é a quilometragem daquele ponto lá. E elas eram todas pavimentadas, muitas delas até hoje mantém o mesmo pavimento que foi feito ali na época de 300 anos antes de Cristo. E até hoje elas são utilizadas. É igual as nossas, né? As nossas duram assim, 3 anos, 4 anos, duram bastante. E tinha obras bonitas, também com pontes, né, e foram modernizadas. Até hoje as vias romanas são utilizadas, né, e os marcos quilométricos também receberam até inscrições de aço inoxidável, foram modernizadas. E aí você tem obras de arte. Também eu tenho obras de arte, fornos, tudo feito na época de Cristo. Olha que maravilha, até hoje estão lá em pé bonitinha. Né? Sem rachadura, sem trinca, sem desmoronamento. Olha essa coisa que bonitinha, tudo feito com tijolinho, coisa foi feita naquela época, até hoje ela se mantém. Parece a estrada, né, de um certo país aí. Eu não sei, eu descobri na internet, eu não sei de onde que é essa fotografia. Vê se pode ter, né? Estradas chamadas federais, né? Com todo esse atoleiro. E aí eu tenho um desenho mostrando como que era o subleito dessas vias romanas. Veja só,
além da camada de revestimento, pavimento propriamente dito, havia uma camada de rochas grossas que servem de drenagem. Porque o que estraga a estrada é a chuva, é a água da chuva. Então, quanto mais rápido a gente conseguir nos livrar da água da chuva, mais conservação a gente consegue dar às nossas estradas. Então, essas vias romanas tinham uma grossa camada de rocha, está vendo? Que fazia toda a drenagem. E havia instruções, né, como que tinha que primeiro a camada tal, depois a camada tal, depois a camada tal, e finalmente a camada de revestimento. Era assim que era projetado, calculado, né? E cada trecho, olha, aqui tem um brejo, aqui tem um cântano. Então, em cada trecho havia uma preocupação, havia uma espécie de engenheiro que olhava aquela região e baixava as instruções. Tá vendo? Nós temos papiros da época, documentos técnicos, né, daquela época, mostrando, tá vendo? O subleito, a base, a subbase e o revestimento superior. Isso era muito bem detalhado. E a construção dessas vias romanas, elas eram assim, tá vendo? Havia especificações, o primeiro tem que fazer isso, coloca um cimbramento, senão a ponte vai cair. E o exército romano fiscalizava, veja, é um papiro que nós obtivemos, um pergaminho, né? Onde está vendo? Uma espécie de engenheiro, ele tem aqui um instrumento, tá vendo? Uma série de plumos. E ele ali vai vendo o alinhamento, a inclinação, a declividade daquela estrada. Isso daí, gente, é no Império Romano. Era assim que eles faziam essas estradas, né? Hoje, até 1993, as obras públicas no Brasil, obrigatoriamente, eram feitas em duas etapas. Havia uma etapa chamada projeto, onde um monte de especialistas, até sociólogos participavam, e a gente discutia, simulava, o que será que vai acontecer com esse viaduto, qual o impacto, quem é que vai usar, cavalo vai poder usar esse viaduto, gente, cachorro, e aí a gente discutia o futuro desse viaduto. Isso chama-se projeto, que é uma simulação do que vai acontecer. E aí, depois do projeto pronto, elaborado e discutido, aquilo era colocado em concorrência pública. Então o governo pegava, eu quero construir este viaduto. Aí as empreiteiras ofereciam propostas e ganhavam, né, uma determinada empreiteira. Hoje, não existe mais essa parte de projeto, não se faz projeto. Eu falei, eu quero construir um viaduto aqui no centro de Duque de Caxias. Quem quer construir? Eu. Qualquer um pode participar. Você tem a certidão negativa do INSS? Tem a certidão negativa. Bom, então você pode participar. As exigências são meramente burocráticas. Então, de repente, um qualquer, né, pode ser um proponente e apresentar uma proposta. Porque quem vai ganhar é o menor preço. Essa é a lei 8666. Já era uma porcaria, e agora, com esse regime diferenciado de contratação, foi tudo para o breve mesmo. Então, metrô, estrada, seja lá o que for, obra pública, é tudo contratado pelo menor preço. Olha os detalhes de drenagem, tá vendo? Canaleta, né? Então tem uma canaleta aqui, tem uma galeria de drenagem. As vias romanas foram todas construídas com essa preocupação. E nós não tem galeria. Muitas das ruas nossas não tem galeria de coleta de águas pluviais. A água, ao invés de correr pelo subsolo, corre pela superfície, arrastando criança, arrastando pessoas de idade. Então, essa é a nossa realidade. Então, às vezes não tem nada a ver com a segurança do trânsito, não tem nada a ver com o trânsito, mas mata também. Quando as pessoas morrem nessas inundações, nessas enxurradas, morri, não foi atropelado por um caminhão, não foi acidente de trânsito, mas morri na rua, porque a rua encheu, veio uma enxurrada, me levou para o rio, e aí a tia morreu afogada. Então, isso também nós temos que levar em consideração, e isso não é contabilizado como
morte de acidente de trânsito. Então, os 80 mil que foi citado aqui é pouco perante as pessoas que morrem, o total de pessoas que morrem devido a essas imperfeições. Isso aqui são galerias em Londres, né? Galerias em Moscou, em Paris, e essa última aqui grandona é em Tóquio. Olha o tamanho da galeria, um buracão que tem embaixo, depois de vir o toró que vocês fizerem, choveu, né? Dá com pau aqui, choveu, cai me vento. E não tem uma gota d'água aqui em cima. Imediatamente essa água até cai, né, para essas grandes galerias, né, de coleta de água, e você não vê poça d'água, o carro não sofre aquaplanagem, os pedestres não são levados pela enxurrada, né, essa que é a realidade nesses países. A Via Romana ela tinha até uma preocupação operacional, o tráfego era tão intenso que eles eram obrigados a colocar uma linha, uma faixa divisória feita de pedra, dizer, ó, aqui só vai, aqui só vem. Então havia mão de direção nas vias romanas, isso na época de Cristo, gente. 2000 anos atrás já havia essa preocupação. E também existe uma famosa rota da seda que tinha 7.000 quilômetros, que ligava lá, quase lá o Oceano Pacífico, lá na China, até a Turquia. Então, conseguiu promover grandes desenvolvimentos na Europa, graças, né, a essa rota da seda, onde eles traziam condimentos, né, bastante condimento, a seda e a porcelana, porque aqui na Europa ninguém sabia como fazer aquelas porcelanas. Então eles iam buscar lá na China a porcelana fina chinesa. Então aí está alguns exemplos, né, de porcelana, aí está o exemplo, o trajeto, aqui algumas gravuras que retratam, e aqui algumas porcelanas chinesas, e aqui alguns monumentos, cidades, né, no meio do caminho, que ficaram famosos, né? Hoje a Rota da Seda é uma rota turística e muitas cidades, né, que foram erguidas no meio do caminho também são cidades turísticas. Esse é o Buda, né, que o Talibã explodiu lá, não sei porquê, talvez eles botaram dinamite e explodiram esse Buda escavado na rocha. Eu acho isso realmente uma temeridade do ser humano fazer uma coisa dessa só por causa de uma crença. Entrando na nossa discussão, primeiro, o que é via pública? O que é a rua? O que é a avenida? Quem é que tem mais direito? Quem é que manda? Quem é que não manda? O que é que nós temos que obedecer? Posso fazer xixi na rua? Então, qual é a regra de funcionamento da via pública? Em termos gerais, a via pública é um local, um espaço, né, destinado prioritariamente de acesso à moradia. A nossa Constituição dá o direito de ir e vir, dá o direito à propriedade e nós precisamos ter o acesso a essa propriedade. E esse acesso é garantido pela via pública. Aí, nessa via pública, muita coisa pode ser feita. Nós podemos simplesmente andar a pé. Podemos também andar a pé com auxílio de muleta. Aquele senhor que está andando de muleta tem tanto direito como eu de usar aquela via pública. Eu posso andar a pé puxando um carrinho de feira. E assim por diante, tem aí um monte, né? Pessoas sentadas em cadeiras de roda, montado em bicicleta, em veículo de tração animal, né? Em veículo automotor. Tem aí uma série de usos onde as pessoas têm o direito de utilizar aquela via pública. Além disso, né, a via pública também é facultado a gente realizar feiras livres, desfiles, né, desfiles cívicos, militares, eventos, né, festa da padroeira, fazer passeatas e também para a prática de esportes e lazer em plena via pública. Conforme o local, a gente fecha, né, a gente interrompe o trânsito de veículos para que a população possa utilizar aquele trecho da via pública como esportes de lazer.
Então, a via pública ela precisa ser devidamente regulamentada, nós temos que ter leis, decretos, normas para evitar aquele caos, né? Então aquilo é uma fotografia de uma rua qualquer na Índia, onde ali não tem regra nenhuma, entendeu? Além do mais tem as vacas andando no meio da rua, atrapalhando o trânsito, se bem que algumas cidades brasileiras também tem um monte de vaca andando no meio da rua também, né? Muito bem. As vias públicas são vários tipos, praça, rua, exposição, isso daí não tem a menor importância nesse instante. A praia também é uma via pública, então ela é regulamentada, ao trânsito na areia da praia também é regulamentada, e o que poucas pessoas sabem é que no meu condomínio, né, no meu prédio, eu tenho uma garagem, e os carros entram por uma rampa para eu estacionar o meu carro na garagem do meu prédio. Aquela via de acesso, aquelas vagas também são públicas. Então, se o dia de manhã acordar, vou pegar meu carro, se tiver amassado, alguém batendo no meu carro, o que eu tenho que fazer? Chamar o síndico? Não, o síndico não tem nada a ver com isso. Eu tenho que chamar uma autoridade policial, ligo para a polícia e vou bater no meu carro dentro da garagem do meu condomínio. Aí o policial vem, registra a ocorrência policial, e com aquela ocorrência, ainda bem que tem aluno de direito aqui, né? E com aquela ocorrência policial, eu posso processar o vizinho, porque se o zelador, alguém viu e sabe quem é que bateu. Então, com aquela ocorrência policial, eu posso processar na justiça aquele meu vizinho que bateu o carro e foi embora. Então, poucas pessoas sabem sobre isso. A outra questão que as pessoas também não sabem é a diferença entre trafegar e transitar. Esse exemplo mostra claramente a diferença gritante entre essas duas palavras. O motorista, ele diz, estou transitando pela ponte. E aquela moça que está ali na beira sentada, ali na rua, ela diz, o ônibus está trafegando pela ponte. Então, no próximo slide, a gente vai ver que a engenharia de trânsito, ela se preocupa, né, que a pessoa tem uma necessidade de se deslocar. Eu moro em determinado bairro, moro lá em São João do Meriti e trabalho aqui em Duque de Caxias. Então, eu não sei se eu venho pela Dutra, eu não sei se eu venho por outro caminho. Então, a engenharia de trânsito vai me orientar, falou, Roberto, vamos fazer uma via perimetral aqui, porque a Dutra não está dando com nada, né? Vamos fazer uma via perimetral. Então, essa é a preocupação da engenharia de trânsito. Já a engenharia de gráfica é uma coisa eminentemente local. Então, eu estou vendo uma determinada ponte. Pô, essa ponte aqui está velha, está caindo um pedaço. Consertar, hein? Se eu vou interditar a ponte, não vou deixar carro passar mais aqui, enquanto não se conserta. Então, a engenharia de tráfego, ela se preocupa com a via propriamente dita e não quer nem saber quem é que está andando, de onde que ele vem, para onde que ele vai. Já a engenharia de trânsito pergunta, de onde você veio? Por que você vem por aqui? Por que você não passa por Duque de Caxias? Você não vai pela Dutra direto, né? Você vem aqui atravancar o trânsito aqui dentro, isso não tem nada a ver com Duque de Caxias, mas o seu caminho está passando aqui dentro. É o que acontece com São Paulo. Em São Paulo tem as vias Dutra, Anhanguera, tudo chegando em São Paulo. O cara sai de Pindamonhangaba e tem que entregar um móvel lá em Campinas. Não tem nada a ver com São Paulo. Então ele entra em São Paulo, atravessa todas as ruas, o trânsito de São Paulo, e depois ele fica xingando para sair de São Paulo e não pegar a via Anhanguera, a via Bandeirantes. Então, a engenharia de trânsito se preocupa da onde que você vem e para onde que você vai. E a engenharia de tráfego é uma coisa eminentemente local. Na próxima transparência, eu quero deixar muito claro o que é o meio-fio. Antigamente as ruas, elas tinham entração para dentro, de água da chuva corria para dentro e tinha um fio d'água correndo no meio da rua. Aí, com o passar do tempo, eles viram que aquele fio d'água estava atrapalhando o tráfego das pessoas. E aí, então, a inclinação, em vez de ser para dentro, fez a inclinação para fora. Então, daquele fio d'água, metade foi para lá, e a outra metade foi para cá. Então surgiu meio fio do lado esquerdo e o meio fio do lado direito. Então o fio é ali onde a água está correndo, ali em cima da sarjeta. E aí eu tenho aqui o leito carroçável, onde passam basicamente veículos, e eu tenho a calçada, onde são os pedestres que utilizam.
É proibido você andar de bicicleta em cima da calçada. Você pode ir levando a bicicleta na mão, mas não pode montar na bicicleta na calçada. A motocicleta é muito parecida com a bicicleta, mas eu não posso nem empurrar uma motocicleta pela calçada. Se a moto quebrou, eu sou obrigado a empurrar ela no leito carroçado. São pequenas coisas determinadas pelo Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro. Então, o leito carroçado deveria ser um local onde somente pessoas habilitadas, que conhecem regras de trânsito, mão, conversão, esquerda, direita, proibido, que tenham feito um curso, que tenham adquirido uma habilitação. Não consigo admitir como é que é possível que certos governos criam o treco chamado ciclofaixa no meio do leito pavimentado junto com os carros e crianças, a próxima, por favor, e crianças, né, muitas vezes estão ali no leito carroçado, né, andando de bicicleta na tal da ciclofaixa. Então aí os elementos, né, que compõem o meio-fio, eu tenho a guia, que é essa parte mais alta onde os carros podem bater e não avançar a calçada. Ela é um bloqueio, né, para os carros não avançarem a calçada. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum estacionar carro em cima da calçada, eu não consigo admitir isso. Tem lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e ninguém multa. E a parte de baixo é a sarjeta, e aquilo é uma boca de lobo. E aqui eu tenho uma linha branca chamada LBO, a linha de borda. É o local máximo onde o veículo pode trafegar. Próximo, por favor. As entradas também são regulamentadas direitinho pelo Código de Trânsito Brasileiro. A próxima, por favor. E aí tem um detalhe técnico, como é que tem que ser feita a sarjeta, porque a sarjeta é o lugar onde a água da chuva vai correr sem transbordar. Aquilo o engenheiro calcula qual é o volume d'água. Então, em alguns lugares a sarjeta tem 30 centímetros, no lugar tem 40 centímetros, no lugar tem 50 centímetros, que é a largura que eu preciso que formam área encerrada. Isso é calculado pela engenharia. Isso quando eu coloco um engenheiro para fazer essas coisas. Então, o carro tem que parar antes, não pode parar em cima da sarjeta. A sarjeta tem que estar sempre livre e a gente estaciona o carro em cima da sarjeta, encostando na guia. É errado isso. Pronto, por favor. Isso é errado. Não pode colocar a roda em cima da sarjeta. Deveria dar multa. Hoje em dia está muito em moda esse negócio de caçamba para recolher entulho de obra, né? Também tem que respeitar a largura da sarjeta, não pode ser colocado em cima da sarjeta. Isso aí não pode. Então, se isso não é respeitado, acontece isso, tá vendo? Vem uma enxurrada, a água não tem por onde correr, que é o lugar dela é a sarjeta, e corre pela calçada. Né? Uma senhora de idade vai estar andando aí, acha que aquela água é rasinha, e de repente afunda e leva, né? Muitas pessoas, crianças principalmente, são arrastadas. Em São Paulo, toda vez que tem uma chuva forte, uma criança de 3, 4, 5 anos de idade é arrastada para o bueiro, e tem criança que até hoje não foi localizada para onde que foi parar. Isso daí não é acidente de trânsito, né? Mas é um acidente que acontece em via pública. Então, quem é que tem que botar ordem nessa via pública? Então nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei tal que está escrito lá, onde diz todos esses detalhezinhos. Olha, não pode estacionar aqui a 3 metros da esquina, tem toda uma regrazinha que isso aí nunca foi ensinado. Eu acho que a escola de ensino fundamental com 7 anos de idade tem que ter uma aula sobre o Código de Trânsito Brasileiro, para ficar claro, traduzido numa linguagem para crianças de 7 anos de idade. Mas isso não é feito. Tentam dar aula de trânsito de uma forma obrigatória nas escolas de ensino fundamental, até hoje não conseguiram, não sei porquê. Vamos em frente. E aí, tem alguns artigos, né? O trânsito, por exemplo, o trânsito é a utilização da via por pessoas, veículos e animais. Então, o Código de Trânsito Brasileiro não fala só dos veículos, fala do trânsito de pessoas e de animais também. Então, vale a pena a gente perder um tempo, no futuro, não hoje, para estudar um pouco o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá.
Mais uma vez eu repito, meio-fio é aquela linha divisória, tá vendo? Onde cai veículo e do lado de lá são pessoas. Né? O leito calçado é para veículo, tá certo? A calçada é para pessoas, tá? Isso daí nunca, nem sempre é respeitado. Vamos seguir. Como é que eu classifico uma via? Tá? Eu sou engenheiro, tem aqui no meio do mato. Ó, o engenheiro Roberto, vamos fazer um loteamento aqui, já vai ter umas ruas, umas avenidas, umas praças. Então, eu tenho que... A praça não é um lugar bonito que tem jardim, não é só isso. Né? Tem uma série de requisitos de infraestrutura, tem uma série de aparelhamento que eu sou obrigado a dotar aquela via pública em função da categoria daquela via. Então, o código define que existem categoria 4, 3, 2, 1, 0 e 0 também está lá em cima, a categoria 0, que são as freeways, né, as vias expressas. Então isso já está previsto, né, dependendo do tipo, né, do tipo de... Então, eu tenho sistemas locais, né, ruas, travessas, que o objetivo é atender basicamente quem mora naquele bairro, naquela rua. Eu tenho sistemas coletores, que basicamente, né, o caminhão de gás, os ônibus, caracterizam por sistemas coletores. O sistema coletor secundário e primário, eu tenho o sistema arterial. Né? O arterial primeiro tem a finalidade de levar de um lugar para outro. Se você quiser fazer uma via daqui até São João do Meriti, por exemplo, eu vou fazer uma via arterial. E essa via arterial, ela vai ter uma capacidade, tá vendo? Ela, se for primária, ela vai ter que ter pista dupla, né? Vai apresentar uma velocidade de projeto de 100 km por hora, né? E vai apresentar um volume maior do que 5.500 veículos por dia. E aí, você pode ver que, em função das classes, né, eu tenho aqui uma velocidade de projeto, desde 60 até 120, eu tenho também um raio mínimo de curvatura. Né, os caminhões, os ônibus, tem que conseguir fazer aquela curva, não adianta fazer uma esquina. Então, rampa máxima, tá vendo? Então, nessas vias 0, 1 e 2, não pode ter mais do que 3%. Sabe, tem uma subida íngreme, assim, os caminhões não conseguem subir, ou as mercadorias começam a cair da carroceria. Isso não pode acontecer nessas vias tipo 0, 1 e 2, porque a inclinação máxima é 3%. Né? E o gabarito também, tá vendo? É 5,5 aqui e aqui é 4,5. E de repente o caminhão que anda lá, aquele não consegue andar. Por isso que algumas vias está escrito, proibido o tráfego de caminhões. Mas eu estou lá de São Paulo indo fazer uma entrega. Eu passei em todo o viaduto, na Dutra, porque tudo 5,5 metros, sem instalar. Aí entrei aqui dentro do Duque de Caxias, tem uma rua que o viaduto é 4,5 metros de gabarito. Aí fiquei instalado lá. Então tem que ter uma placa no caminhão que não pode passar. Assim não vai ficar instalado em algum lugar aí. Então, essa é a característica da via local, o acesso é livre à propriedade privada, não tem faixa de pedestre, a velocidade máxima é 30 km por hora, é via local, não passa, é proibido passar ônibus, é proibido trafegar caminhões, a não ser que seja um caminhão de entrega que vai levar uma geladeira, né, lá na minha casa. Então tem aqui outras características, né, eu vou deixar aqui para o Unigran Rio, esse conjunto de transparência para posteriormente ser acessado. Essa é uma via coletora, tem ponto de ônibus, a velocidade é um pouquinho maior, tem que ter faixa de pedestre, se isso é via coletora, né? Então, e tem mais um monte de critérios aí. Então é muito comum, numa via coletora, o raio é muito pequeno e o ônibus tem vindo, ele não consegue fazer a curva, tá vendo? Ele vai avançar em cima da calçada do outro posto. Então tem que ter uma raio de curvatura maior para que ele consiga fazer as curvas de uma vez só. Isso daí é a regulamentação da prefeitura. A prefeitura é que tem que olhar esse negócio aqui e cortar ali a guia de tal forma que o ônibus consiga entrar. Um veículo longo, né, um ônibus, por exemplo, ele tem 3,20 metros, então qualquer espaço de 3,20 metros ele consegue passar por reto. Agora, se for numa curva, ele precisa de 5,60 metros, porque ele ocupa
essa largura para conseguir fazer uma curva. É isso, nem todos os engenheiros sabem disso, porque nas escolas de engenharia não tem essa cadeira. Então, olha só, né, os vários raios necessários, né, e aí justifico por que eu tenho 3,20 metros na reta e 5,60 metros na curva. Aí eu pego um veículo tipo reboque, né? Esse veículo chamado bitrem, né, que tem duas carrocerias independentes, veja só o que ele precisa. Na reta ele consegue caminhar com 2,60 metros. Tranquilo, passa direto. Agora na curva ele vai precisar de 5 metros para conseguir fazer uma curva de largura. Então, esse caminhão, carretas e esses bitrens, são muito poucas ruas que a gente consegue permitir que ele passe. Via arterial tem outras características, não vou entrar em detalhe, porque no CD tem tudo isso. Essa é a arterial primária, onde ainda na arterial primária, ainda eu tenho intersecções, faixa de pedestre e semáforo também. Agora tem outros detalhes. Na via expressa secundária, eu já não tenho intersecção com via local. Então, ou eu bloqueio, não deixo chegar, ou eu faço um viaduto, ou eu faço um buraco, passo para baixo. Nem com a local, nem com a arterial. Agora, alguma arterial importante, de baixo volume, eu posso permitir o cruzamento com a expressa secundária. E essa é a expressa primária, onde não tem ponto de ônibus, tá? Você não pode nem dar uma paradinha para descer a sua tia, não, entendeu? Tem que ter uma via marginal e não tem nenhum cruzamento, nada, nem pedestre, nem coletora, nem arterial, nem via local. Isso chama-se via expressa primária. Aqui eles fazem a via expressa e entram de cruzamento. É que já existia a escola antes daquela via ser transformada em via expressa. Entendeu? Então, pelo direito lá dos escolares, você não pode impedir que os escolares atravessem a via expressa. E está dentro do condomínio, né? Então eu tenho ali as vagas dentro, coisa e tal. Também tem regulamentação de velocidade, via de acesso, via de circulação, dentro do prédio do seu condomínio. O problema é que todo mundo gosta de dar palpite, né? Então, por exemplo, aqui a prefeitura de Atibaia diz, olha, a via tem que ter 10,5 metros, quer dizer, 3,5 metros, 3,5 metros, 3 metros. O ônibus não passa em 3,5 metros, sinto muito. Né? O ônibus não consegue passar, mas é a regulamentação municipal, entendeu? Aí fazem rua, fica todo mundo abalroando, se bater uma no outro, e tudo bem, entendeu? E tem lei federal, que não é isso. Isso é de Alagoas mesmo, tipo de defeito. Se bem que ciclovia tem barreira, tá vendo? Eles não colocam ciclovia aqui no leite carroçado. E os pedestres também são proteção de barreira também. Então, isso é um pouco melhor. Isso naquela ponte famosa, né? Penedo. E sem Belém, também um monte de números. 3 metros, entendeu? Então aqui, ó, nem carro anda em 3 metros. 3,5 metros com o carro andar tranquilamente. Não, lá 3 metros, tudo bem, nas 3 faixas aí. Então não é a toa que está toda hora batendo o carro não. Isso daqui é São Paulo, né? Eu tenho também aqui, Foz do Iguaçu, né? E aqui tem 2,5 metros, gente. Sabe, 2,5 metros. O carro nem parado ele consegue entrar naquela faixa. Então, esse tipo de coisa tem que acabar. Não quer que existe regulamentação federal, por que a prefeitura tem que meter o bico nessas coisas menores? Mas se tem lei municipal, eu tenho que obedecer. Né? Então, veja só. O veículo, oficialmente, ele tem 2,60 metros. Só que 2,60 metros não consegue trafegar, porque como o caminhão, como o baú, né, tem 2,60 metros, o espelho retrovisor ele tem que ficar mais longe do que o baú, senão o retrovisor não deixa você olhar o retrovisor. Então,
considerando 40 centímetros que o retrovisor avança, eu preciso de 3,40 metros. Isso para ele entrar devagarzinho, assim, sem raspar nas paredes, né? Então, na minha indústria, vou fazer uma entrada para caminhão. Quanto que eu preciso? 3,40 metros. As paredes vão estar tudo riscadas porque o motorista não consegue andar direitinho, milimetricamente, naqueles 3,40 metros. Tá certo? O que eles fazem? 2,60 metros, que é o padrão brasileiro. Ridículo. Aquilo é o veículo parado. Agora, o veículo em movimento, ele precisa de uma largura maior. Precisa ter uma folga entre um e outro. Né? Então, esse tipo de coisa acontece muito por erro. Então, na mesma direção, eu preciso de 60 centímetros de espelho a espelho. E a via tem que ter 4 metros de largura. O caminhão consegue trafegar em segurança a 100 km por hora. A 100 km por hora, o motorista vai tentando se equilibrar no meio das faixas. Então tem um pequeno desvio natural na operação do caminhão. Aqui, ó, 2 vias. Né? Em 2 vias, então, aqui, quem que é o culpado disso daqui? É a via. A via, né? Essa coisa não comporta 2 veículos. O erro está na via, não é do motorista que quis entrar. Então é muito comum esse tipo de acidente, né, acontecer em sentido contrário. Agora aqui tem uma fotografia. Tá vendo? O policial, né, o policial perto acredita que o motorista da carreta tenha dormido ao volante. Ó, vocês estão vendo pela fotografia que entre a faixa e o mato não cabe o caminhão não cabe, o 2,60 que é de roda a roda não cabe na faixa. Então nessa rodovia tem que bater mesmo. O milagre é não bater, aí tem que bater mesmo, com sentido contrário. O policial rodoviário já está mal informado, deveria receber aula sobre isso, né? Então, eu preciso ter 1,20 m, né, quando é sentido contrário. Nós temos muita deficiência nos cursos de engenharia. Não conheço os cursos de engenharia aqui da Unigran Rio, e se eu estiver falando mal, desculpe, não é intencional. Tá? Então, por exemplo, né, como é que eu vou projetar uma curva? Então, um veículo caro, vamos dizer, em faixa de 3,5 metros, 3,5 metros, 3,5 metros. Só que na curva, ele vai precisar de 5 metros de largura numa curva. Então tem que ter um negócio chamado sobrelargura na curva. Para evitar esse tipo de coisa, tá vendo? Não tem sobrelargura. Então o ônibus, a frente faz um trajeto, e a roda de trás faz um outro trajeto pequeno. Você tem que ter uma faixa de 9, vai por ali. Aqui é outro exemplo que costuma acontecer. Isso é erro da prefeitura, tá? Que não sinalizou adequadamente, não pintou aquela faixa, é por aqui que o ônibus tem que entrar, é por aqui que o carro tem que entrar. Então não foi feito esse tipo de coisa. E existem problemas de geometria difíceis de resolver, por quê? Na reta passa 3,5 metros, na curva eu não posso manter 3,5 metros, tem que aumentar. Mas como é que eu faço esse aumento? Então vamos supor que eu tenho que ter 4,5 metros. Se eu alinho por aqui, uma via que tem apenas 3 faixas, uma via pequena, né? Aqui eu alinhei, aqui eu tenho 3,5 metros, aqui eu tenho 4 metros, então já avancei 1 metro para lá. Essa já avançou 2 metros para lá, e essa avançou 3 metros para lá. Então você está vendo, esse carro aí, coitado, vai ter que fazer uma curva para entrar no trajeto. Então esse problema, do ponto de vista de geometria, é difícil de resolver. Tentem resolver. Fora que, no aspecto de segurança, né, um carro na reta só tem 2 forças, para frente e para trás. A força de impulsionamento do motor e a força de resistência do atrito da roda e do vidro. Na curva, o carro ele tem um movimento centrífugo, onde o carro, a suspensão e tudo mais, se inclina e as pessoas também ficam inclinadas, ou ficam se segurando ali em algum lugar, porque na curva o carro tem a tendência de levar para fora. Isso é um efeito dinâmico, muito simples de ser
calculado. Então, qual é a reta que permite que eu saia desse estado e paulatinamente, numa progressão linear, eu consigo chegar desse estado onde a força centrífuga vai aumentando linearmente? É uma curva chamada clotoide. É uma espiral logarítmica. Ainda bem que um estudante do Rio de Janeiro foi ganhar um prêmio lá na Coreia de matemática. Antes eu falei assim, nós não temos no Brasil alguém que consiga resolver esse problema da clotoide. Agora eu posso dizer que temos. Pelo menos um nós temos aí. Vamos chamar ele para ajudar a gente a destrinchar o problema dessa exponencial logarítmica chamado clotoide. Vamos lá. Então, a prefeitura, nos novos do loteamento, devia levar isso em consideração e a via arterial, a via coletora, a via local, fazer essa inclinação de gravidade, raio mínimo, coisa e tal, de tal forma que os caminhões de gás, etc., e o ônibus, né, escolar, coisa e tal, não tenha mais dificuldade. Então, tudo bem, a situação está tudo, não tem dinheiro, coisa e tal, mas os novos loteamentos poderiam seguir essa legislação. O que faz foi a legislação, mas os novos não poderiam fazer isso. Agora, poderia também, né, com um pouco de boa vontade, mexer nos existentes, fazer um projeto adaptativo onde a gente elimine determinados pontos críticos, tornando aquilo mais saudável. Então, por exemplo, daqui é fracasso da prefeitura, colocar uma valeta de águas fluviais, tão funda que o olho está sempre batendo aí, ó. Eu tive o cuidado de, nesse caso particular, que fica ali na rua Maria Figueiredo, Maria Figueiredo com a Tutóia, eu fui até lá e eu descobri que a via tem boca de lobo, então a água que vem de lá entra aqui. E essa rua que é Maria Figueiredo também tem duas bocas de lobo. Então, essa valeta nunca é utilizada. Então, a prefeitura construiu, gastou dinheiro por uma coisa absolutamente desnecessária, e que está causando problema a todos eles passam por lá. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Na calçada também nós temos uma série de regulamentação de uso de calçada. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente toda calçada precisa ter 4 faixas. Uma faixa de segurança, uma faixa de serviço, o passeio, onde anda as pessoas, e uma faixa de acesso. Então a calçada tem 4 faixas necessariamente, tá? E aí a faixa de segurança é aquela faixa onde você não pode ficar parado, bobeando, porque os retrovisores dos carros vêm batendo. Muita gente, arranca a orelha das pessoas porque o carro passa depressa. Por algum tem cabeça dura, quebra o espelho retrovisor, entendeu? Então faixa de segurança de 60 centímetros da borda aqui do meio-fio até aquele local. Se possível, com algum elemento diferencial, como aquele ali. Serviço para colocar caixa de correio, colocar banca de jornal e tudo mais. Tá? Passeio é onde as pessoas podem descansar, andar cachorro, com uma criança, cadeirante e tudo mais. Pela norma brasileira, a faixa do passeio tem que ter pelo menos 1,20 m de largura, para que os cadeirantes consigam passar. Pega a lei. Faixa de acesso é aquela faixazinha que serve para compatibilizar a inclinação da calçada com a inclinação do terreno. Mas também não vou entrar muito nesse detalhe aí. Nível de serviço se define pela quantidade de pessoas que transitam os níveis de serviço, as exigências de segurança. Então é bom que se estude isso também, os níveis de serviço. Está tudo regulamentado no Código de Trânsito Brasileiro. Norma brasileira de acessibilidade, 9050, tudo bem, está aí, acessem. Isso não tem. Nos Estados Unidos, aqui a foto lá de Nova York, toda obra precisa ter essa proteção para pedestre, é obrigatório esse tipo de coisa. Tá? Aqui no Brasil não é obrigatório, então eu faço a reforma e o passeio que se dane. Entendeu? Então isso aqui é obrigatório, tem que ter uma certa capacidade de resistir a esses esforços todos. E isso é o exemplo de um caso no Brasil. Eu fiquei abismado, quando eu estava andando, parei o carro, estacionei para tirar essa fotografia. Lá no Colégio São Luís, fizeram uma passarela, porque estavam reformando o prédio, e fizeram essa passarela. São casos
muito raro. O que acontece aqui no Brasil? Na rua Luiz Coelho, tá? Tá aí bonitinho, com plano, cortina, para evitar que o respingo, né, caia nas pessoas. Olha que bonitinho. Não tem lei, mas tem algumas construtoras. Isso aqui outro dia, foi essa semana passada, no Tatuapé, eu estava andando ali, eles estavam pintando o prédio. E aí os carros tudo com a capinha, mas o que é isso? Os carros tudo sindicados. Eu queria perguntar, quem colocou? A firma da pintura encapou todos os carros que estavam na rua. Eu venho começar a ver o respingo de tinta em cima do carro. Olha que coisa interessante, né? Olha aí, os carros tudo cheio de capinha aí, ó. Estacionou, estão funcionando. Não. Eu não quero comentar porque já estou com 48 minutos. Mas eu fui perguntar, por que aquele não tem? Vocês colocaram em todo aquele não, né? Não, era do pedreiro da obra, o pedreiro da obra. Não, no seu não, você se vira. Aqui não é lugar para estacionar, vai estacionar longe. Vem de ônibus, né? É mais saudável, entendeu? Era do pedreiro da obra que ele estacionou ali na rua. Mas vocês já viram isso em algum lugar? Capinha, a firma de pintura colocou capinha em todos os carros na rua. Isso fica na rua tal, que tem endereço e tudo mais registrado aí. Guia rebaixada, né? A prefeitura usa como padrão a guia rebaixada para dizer, aqui pode estacionar, depois tem que deixar uma vaga para o carro poder entrar na guia rebaixada no portão. Esse é o critério da prefeitura. O rebaixo da guia é na largura do portão e a faixa é na largura da guia rebaixada. Isso é ridículo, gente. Porque o carro está entrando de uma vez só, porque questão de segurança, ele não pode ficar ali tentando, vai, vem, para entrar no portão da sua casa. Isso é ridículo, né? Então, ele vem num lance só, entra direto. Então, a guia rebaixada sobe até aqui, entretanto, tem que ter um espaço maior para que o veículo consiga entrar lá. Outra coisa que costuma ter, a prefeitura não faz nenhuma exigência com relação à rampa de saída do condomínio. Então o carro vem, ele não está enxergando o cachorrinho, a criança aqui na calçada. Então tem muito atropelamento na calçada, porque o motorista não estava enxergando. Então, alguma prefeitura tem uma regulamentação dizendo patamar de visibilização 5 metros, né, na horizontal, para que o motorista suba a rampa e aqui ele consiga ver se tem animais pequenos na pista e conseguir avançar a calçada. A questão da visibilidade também, eu vou sair, né, aqui ó, tem um jardim, tem um muro, eu não consigo saber se alguém vem vindo por aqui. Agora aqui nós temos um champ no muro, o motorista consegue enxergar se tem alguém ali também. Na hora de sair também, eu tenho uma largura maior, eu estou olhando para cá e o carro está indo para lá, o carro está tendo nesse carro aí. Certo? Então isso também deveria ser regulamentado pela prefeitura. Outra questão são as bocas de lobo. As bocas de lobo em todo cruzamento tem que ter faixa e a faixa do pedestre antes tem que colocar uma boca de lobo para evitar essa inundação toda da água da chuva. Aqui tem um exemplo que tem a boca de lobo, mas ela foi colocada depois da faixa. Então a água vem, inunda a faixa, o pedestre molha o pé e depois que a água entra. Então essa boca de lobo tem que estar antes da faixa. Esse é um cruzamento totalmente seguro, com faixa de pedestre, linha de retenção. As tem faixa de pedestre, mas não tem linha de retenção, então o motorista acaba invadindo. Né? É proibido avançar essa linha de retenção, tem medidas, tudo está regulamentado em norma. É só baixar. Responsabilidade do Estado. Dizem que 75% dos acidentes é causado pelo motorista. Mas ninguém apurou se a estrada induziu o motorista à falha. Se a estrada induziu, facilitou que o motorista ficasse distraído. É uma placa de propaganda na beira de que legal, vamos lançar um novo condomínio. E o cara se distrai lendo. O telefone que eu vou chegando lá no meu sítio, eu vou telefonar. Então, isso não está olhando para a estrada. Então, isso tem que ser muito bem visto. Então, são várias as causas de distração, pneu careca, poça d'água, neblina, graxa, dormir violante, grão de areia, grão de soja, né? Curva que não tem aviso, né? Então essas situações são difíceis de evitar. Tem mulher que fica secando o esmalte, né? Não, eu posso mostrar o artigo, não é ideia minha, eu peguei em algum lugar isso. Então,
E já que a gente não consegue evitar a causa, né, e o efeito sempre é desgovernado, a gente pode evitar a consequência do veículo desgovernado. Porque geralmente o que mata não é a causa, o que mata é o veículo desgovernado. Se eu conseguir controlar, eu não mato ninguém. Então esse que é o grande segredo. Né? Então, quantos dias no Nicaragua? Todo dia, né, alguém é lançado lá da força assim, um carro bateu, um ônibus bateu na mulher, coitada, no carro dela, e ela foi lançada na Bahia. Aqui é o caso do transporte, propósito, né? Caiu o ônibus ali, coisa e tal, mal escândalo, coisa e tal. Né? Aqui é o caso de Itaguaí, mesmo caso, o ônibus caiu, tomou lá, tomou um monte de gente. Esse é o caso de Muriaé, o ônibus lá que vinha, não sei de onde, no Novo Horizonte, capotou e caiu e morreu um monte de gente afogada. As pessoas não morreram no capotamento, morreram afogadas dentro do rio. Estavam dormindo. E esse é o de Muriaé ainda. E tem aqui o acidente do Penha, né, que caiu numa ribanceira. E aí, ficou de ponta cabeça. Esse é o ônibus normal, o primeiro andar, segundo andar, e esse é o segundo andar totalmente sem. Então, quem estava lá em cima no segundo andar, morreram todos, esmagados. O ônibus caiu de ponta cabeça. O que tem que ser feito? Será que tem que ter um Santo Antônio, uma barra aqui em cima, para evitar quando ele capotar, se ele não esmagasse as pessoas? Não sei se o problema está no ônibus, se está na via, né? Mas temos que discutir isso daí. Essas mortes, como disse o governador de Rota, poderiam ser evitadas. Então, por exemplo, a ponte de Niterói foi construída na década de 70, naquela época, segurança, ninguém discutia isso. Então, não tem acostamento, é ridículo isso. Como é que não tem acostamento? Nem pelo volume tem que ter acostamento. A esquerda e a direita não tem acostamento. Não tem via onde eu possa trocar o pneu, encostar e botar o pneu. Então, essa tem que ser modernizada, tem que fazer um upgrade, né? Fazer uma atualização da ponte de Niterói. Ninguém está falando isso. Nem falando estão. Se pelo menos estivesse falando, tinha uma esperança disso aqui, né? O do Brigadeiro Teopóbito lá, gente, ó, é só uma gradezinha, tá certo? Rompeu uma das barreiras. Isso está na reportagem, gente. Aquilo não é barreira, é uma gradezinha, ridículo isso, tá certo? Olha o que aconteceu. Ali, no Itaguaí, mesma coisa, tá? A imprensa fala que rompeu, mas é uma gradezinha, gente, isso aqui não segura nem carroça, né? Não segura nem carroça, gente, está errado isso daí, o viaduto é que está errado, né? Esse no Muriaé também, ó, tá vendo? Essa gradezinha não segura nada, tem que consertar logo esse negócio aí. E até hoje o buraco está lá. Foram consertar e foram atropelados. Isso daqui é em Duque de Caxias, peguei no Google, tá vendo? Nós estamos viaduto, 24 de 25 de agosto, né? Como que chama? Tá, centenário. Tá vendo? Ele tem uma barreira, tá vendo? Então, se um veículo desse fica desgovernado, ele bate na barreira, ele não atropela nem o pedestre e nem cai de cima do viaduto. Eles são certinhos. Então não está tudo errado, tem muita coisa certa, mesmo aqui em Duque de Caxias, tá? Então, olha. Nós temos que fazer uma CPI e ver quem é que licitou, né? Quem é que fez a licitação daquele viaduto, que erraram, entendeu? Erraram e deu certo. Okay? Então a barreira, olha, você pode ver pelas marcas, esse veículo, se não tivesse a barreira, teria invadido e teria chocado com o veículo em sentido contrário, né? Aqui eu tenho um outro exemplo, né, também igual, tá vendo? Marcas do veículo
chocou, eu não consigo ter uma fotografia de um veículo batido onde tem barreira, porque não acontece acidente, entendeu? O veículo bate, ele volta para cá e continua, entendeu? Por quê? Essa barreira, ela foi feita para isso, ela tem a propriedade, o veículo bate, a barreira devolve o veículo para a pista, entendeu? Essa é a finalidade. Mas aqui só tem 68 centímetros de altura, tá? Em Itaipu, a gente tinha aqueles patamares de 105 metros de altura e a gente subia, descia, pulava igual cabrita naqueles andaimes e nunca eu escorreguei e nem caí de andaime dele. É por isso que eu todos nós de segurança, entendeu? Agora, se eu cair aqui, realmente eu vou ter que me aposentar, né? Então, tá vendo? Quando o ângulo de impacto é pequeno, a própria guia consegue segurar o veículo. Agora, quando o ângulo é maior, a roda sobe, ela tem essa propriedade, essa barreira. Chama-se barreira New Jersey, é uma barreira especial que foi pesquisada, tá vendo? E aí, quando o veículo bate, a barreira devolve, mesmo em curva, ele consegue devolver. Então isso é calculado, calcula a energia cinética do veículo, calcula a força centrífuga dele, a massa do veículo, mais a velocidade máxima e o raio da curva, eu consigo calcular pela força da energia cinética. Então, qual é o tamanho dessa barreira? Eu calculo tranquilamente na ponta de lá. Tá? É feito de concreto, armado e tudo mais. Isso não é defeito, gente. Na internet um monte de filme vendendo isso não é defeito, é um enfeite que coloca elemento de sinalização e não de segurança. Não é segurança que não segura, se um veículo encostar aqui, ele leva junto. Tá? Então cuidado para não cair nesse ponto do vigário, tá? Isso não é defesa. Então a defesa New Jersey, que é o padrão brasileiro, ele é calculado, coisa e tal, tem uma série de especificação técnica, tá vendo? É cheia de armadura e a armadura é chumbada no asfalto, então se um caminhão enorme de 40 toneladas bater aqui, ele não consegue derrubar a barreira, tá? E quando é em viaduto, a barreira tem um ferrinho, tem um ferrinho que fica incorporado na estrutura do viaduto, tá? É assim que se faz a viaduto. Então com isso, tá vendo? Eu fico tranquilo, eu posso correr aqui que não acontece nada, né? O veículo aqui não vai, pode esse, né? Esse bater nesse, mas esse bater nesse não vai acontecer. Isso não aconteceria se tivesse uma barreira nesse ponto aqui, né? E também não aconteceria hoje, o cometa não cairia na ribanceira se tivesse uma barreira aqui. Esse aqui é o Brigadeiro Tropósito. Se tiver essa barreira, isso não teria acontecido, gente. Né? Então tem que acionar o Ministério Público, os alunos de direito foram embora, nós temos que acionar o Ministério Público e obrigar a Prefeitura, não é por pedir castigo, né? Então nós temos que obrigar a Prefeitura a fazer a barreira. E assim, porque a gente tem uma série de exemplos, está tudo aqui no CD, que vocês vão poder visualizar. O meu tempo eu estou com 61 minutos, né? Pontos de ouro, está vendo? Eu posso evitar esse tipo de acidente. Eu estou perdendo um monte de gente morta no chão, tá vendo? O ônibus invadiu pontos de ônibus, gente, tá? Isso é inadmissível. Isso é vergonhoso, é um erro banal, certo? Então, eu posso perfeitamente, tá vendo? Colocar barreira no ponto de ônibus, né? Para que os veículos não atinjam os passageiros que estão esperando o ônibus lá. Tá vendo? Mas em São Paulo é ridículo, né? A prefeitura lançou um novo modelo de abrigo de ponto de ônibus. O teto é de vidro. Então, bate sol e os passageiros esperam aqui na sombra do muro. É ridículo isso, gente. Estão gozando na nossa cara. Pode uma coisa. Agora eu sou o prefeito aqui. Então vamos fazer tudo diferente? Os caras inventam as coisas desse tipo e ninguém reclama. Tudo bem. Aí foram lá, colaram uma folha de papel em cima, o sol não passar.
resolvido, já colocaram o papel e contrataram uma empresa, né, para toda semana colocar um papel novo ali. Tá, o teto é de vidro, entendeu? High-tech, coisa e tal. Não sou eu que estou dizendo, é o jornal. Então, quando tem uma torre, aqui tudo bem, é um poste só. Agora aqui é uma torre, então um bairro todo que você inunda durante vários dias, né? Então, eu posso colocar uma defesa, né? Nas passarelas também, tem critérios técnicos para isso, né? E aí, ele diz o seguinte, tá vendo? Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após a construção ou reaberta após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizado. Existe uma lei federal dizendo isso. Fizeram a rua de tudo quanto é jeito, nem sinalizaram, tudo cheio de buraco, e o prefeito está liberando para o trânsito. Não pode, isso é crime, tem que botar na cadeia um cara como esse. Então, tem aqui uma série de recomendações, né? Da questão ecológica, só vou pedir, eu estou com 64 minutos, o prazo era 60, mas aqui, ó, é a rodovia dos imigrantes, esse é o último exemplo, né? Para mostrar que é a rodovia mais ecológica do mundo, nem na Europa você tem isso, tá? Isso foi feito na década de 70, eu participei desse projeto. E esse viaduto BR-19, em cima do rio Cubatão, ele tem 70 metros de altura entre o tabuleiro e o rio. Por quê? Nem o barulho dos caminhões vai atrapalhar a soneca da onça que está aqui. E o macaco que mora aqui em cima, ele vem aqui beber água aqui no rio Cubatão, né? Aí a onça que está aqui vai paquerar a onça que mora lá no alto da serra. Então a ecologia está totalmente preservada. Não havia nem o IBAMA, só nasceu em 1980. Então, antes do IBAMA, a gente já fez. É a única do mundo que é totalmente ecológica. Vem gente de universidades da Alemanha ver como é que foi isso, como é que foi feito. Fizeram uma grande fruta. Naquela época não havia método construtivo, com gastos da madeira, né? Foi feito um grande desflorestamento para poder fazer esse cimbamento todo. Mas, naquela época, vamos fazer imigrante ecológico e vamos desativar a Anchieta, porque a Anchieta é tudinho em cima da terra. Então, a tartaruga não consegue atravessar, o macaco também não consegue, a onça também não. Então, a ideia era desativar a Anchieta, mas não desativar, tá? Então, o mais absurdo é hoje, estão construindo o Rodoanel, né? E a justiça determinou, né, o direito dos moradores que moravam antes do Rodoanel, que está fazendo muito barulho. Então a gente precisa fazer, então fazer um muro para bloquear o barulho lá. Então a justiça determinou, lá em São Paulo, né, que haja um muro de 6 metros de altura para o barulho dos carros não acabar os setores dos moradores. Eu não ando nesse trecho do Rodoanel. Porque se acontecer uma batida de um incêndio, não tem como o corpo de bombeiro chegar até aquele local. Não tem como baixar um helicóptero no meio da estrada. Não tem largura suficiente. E os feridos que são físicos aí, não tem como retirar lá nem de helicóptero, nem de mar. Isso é uma coisa muito séria que está acontecendo lá em São Paulo, daqui a 4 anos. E vai acontecer, isso é jurisprudência, tá? Então o pessoal do direito sabe disso, entendeu? Uma vez aprovada por um juiz, vira jurisprudência e todo mundo começa a repetir essa loucura aqui, gente. As placas de rua é uma zona, tá vendo? Existe um padrão mundial sobre as placas de sinalização, norma, coisa e tal. Inclusive na frente de escola, né? A norma recomenda que se use paralelepípedo na frente de escola. Por quê? O paralelepípedo, ele diminui, é desconfortável correr em cima do paralelepípedo. Tá? Então a norma já fazer isso. Por que existe placa verde, amarela, vermelha e azul? Por quê? Tá, desculpe, eu estou com 7 minutos para estourar. Porque usa-se a neurolinguística. Vocês já ouviram falar de neurolinguística? Eu vou fazer um pequeno exercício. Esse é o exercício clássico da neurolinguística.
programação neurolinguística. Eu posso programar os meus neurônios para determinadas finalidades. Então, se eu perguntar para vocês, nessa tela, quantas peças tem peças quadradas, triangulares, redondas, azuis, etc., quantas peças tem? Vocês vão ter dificuldade de contar quantas são. É capaz de contar 2 vezes a mesma peça. Mas se eu aplicar neurolinguística e falar para vocês assim, gente, quantas peças azuis, ao ouvir a palavra azul, vocês se programaram, não enxergam as outras coisas, só enxergam as azuis. E vão perceber que tem 5 azuis, 5 azuis, 5 azuis e 5 azuis em linha. Tem 20 pedras azuis. Isso chama-se programação neurolinguística. Na década de 50, sabiam disso, os especialistas em trânsito, e aí a placa tem que responder certas dúvidas que o pedestre tem na rua. Então, quais são as dúvidas? Para que nada que me inquieta, só para, né? Onde sou? Né? E são 3 perguntas básicas no meio da rua. As placas verdes procuram responder a pergunta para que lado devo ir. Então, as placas verdes, obrigatoriamente, tem que ter uma seta para lá, em frente, para a esquerda. São as placas de orientação, de direção. As placas. Então, aqui na chegada, eu peguei no Google, né, a entrada aqui para linha vermelha, etc. Tem placas verdes, bonitinha, completinha, beleza, né? Está seguindo o padrão internacional. Onde estou? Ah, está no quilômetro 16, azul. Onde estou? Azul, né? Onde estou? Uma parada de lucro, é azul aí, ó. Beleza, então é uma placa de localização. Onde estou? Estou na verdade, estou na Envie, né? Então, estou aqui, né? Onde estou? Estou na altura do número 1660. Ah, estou na Unigran Rio, né? Então, onde estou? Estou na Unigran Rio. Até a placa de propaganda na Unigran Rio é em azul. Mãe, vem me buscar. Então, gente, essas cores são padronizadas pelo padrão Mansell, tá? O amarelo é amarelo, o vermelho é amarelo. Se você andar por aí, você vai ver que o amarelo é meio cor de rosa e tudo mais. Desculpe, avancei de 9 minutos e 30 segundos.